Bom dia, boa tarde a todos vocês. Eu só vou fazer uma retomada do que a gente está estudando, que é sobre a Revolução Francesa. O que aconteceu naquela época com a França? Né? Dentro da sociedade, toda aquela comunidade francesa, o que é que aconteceu? Né? Então, estava acontecendo assim muita insatisfação com a população. Mas de que parte da população estava insatisfeita? Estavam infelizes? Eles não estavam aceitando? O que é que realmente estava acontecendo na França em 1789 a 1799? Então houve uma década, 10 anos de insatisfação, 10 anos de murmuração, de reivindicação, 10 anos de queixas, né? E aí, quando começa a ter muita queixa, que a população acha que está sendo lesada, né? Tudo indica que vai acontecer uma revolução. As pessoas se revoltam, as pessoas questionam, duvidam o que está acontecendo, né? E aí na França também aconteceu isso, uma revolução. Mas por quê? Quais são as causas? Quais são os fatores que influenciaram nessa revolução? Então, a gente viu, né, na aula passada um pouco, eu dei assim uma geral sobre a Revolução Francesa. É bom que vocês pesquisem mais a fundo, mas o que interessa a gente é você ter uma noção do conceito, noção geral do que está acontecendo. Quando lhe perguntar o que é a Revolução Francesa, onde foi e por que foi, se você tiver isso na sua mente, no Enem, ou em qualquer concurso, você vai poder digerir, poder saber comentar, né, e se sair bem numa revolução dessa. Então, quais são os 6 fatores que contribuíram, que ajudaram, que fortaleceram, né, que induziram a ter uma revolta nesses anos aí, ou seja, nessa década? Né? A estrutura social da França. Então, era toda cheia de hierarquias. Não é muito diferente do nosso Brasil, da nossa realidade. Aqui no Brasil não tem esses nomes, mas é mais ou menos isso. A classe média, aquelas pessoas que são funcionários públicos, as pessoas que têm uma pequena empresa, as pessoas que têm um salário fixo, chamada de classe média. Depois tem a classe baixa, das pessoas que não têm um salário fixo, não são donos de empresa nenhuma, são pessoas que têm empregos hoje e amanhã não têm. É chamada classe baixa, né? E a classe alta, né, são os ricos, as pessoas que são grandes empresários. Né? Tem outras nomenclaturas. Só estou colocando mais ou menos essa pirâmide, né, que acontece, que aconteceu lá na França, acontece com a gente também. Então é mais ou menos essa pirâmide aí, o que está acontecendo na estrutura social da França. Né? Eles tinham 3 estados: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem é que ficava no primeiro estado? Quem é que ficava lá em cima no topo? Né? O clero. Então, o clero aqui, os religiosos ficavam lá no topo, lá em cima, com toda a riqueza, né? Com toda coisa boa. E aí o clero, que era os religiosos, ficavam lá em cima. Eram poucos, olha o tamanho aqui da ponta da pirâmide. Eram poucos, mas toda a regalia era voltada para o clero. Eles mandavam, usavam o nome de Deus para que para que a população e os outros estados sustentassem eles. Né? Nós temos também o segundo estado, que seria os nobres, ou a nobreza. Né? A nobreza trabalhava um pouco para sustentar o clero. E tinha o terceiro estado, que era assim mais de 90%, que era a maioria da população, né? Que seriam os camponeses, né? Aqui estão todos os camponeses, as pessoas que trabalhavam na agricultura. Eles é que trabalhavam, também que a base é maior, né? Para sustentar as regalias da nobreza e do clero.
Então, isso que acontecia com essa hierarquia toda, injustiça. E aí, com essa justiça, o que é que nascia, florescia, o que é que gera? Insatisfação. E com essa insatisfação, os questionamentos, as dúvidas, né? Algumas rebeliões, porque os impostos que cobravam eram muitos. No Brasil não é diferente não, muitos impostos, né? Muitos impostos, e aí a gente acaba, o que a gente ganha, você ganha X, você pega 30%, 40% de imposto, o que é que fica para você? Já não ganha muito. Então as pessoas estavam satisfeitas. Então essa estrutura social que acontecia era um fator assim importante para que as pessoas da França, para que os franceses, principalmente os camponeses, ficassem satisfeitos e por trás, né, fazer um fogo de monturo, ou seja, por detrás dos bastidores, começavam a se reunir em assembleias, em reuniões para dizer que não mais aguentavam aquilo. Né? Outro fator também importante foi o que eu coloquei agora: o clero e a nobreza se juntavam, né? Se uniam para oprimir quem? Para oprimir os camponeses. Então, eles aqui, ó, estavam na mesma sociedade. Por aqui já vem, em condição oposta. Injustiça era o que juntavam os dois ou que desunia os dois. Então, onde tem injustiça, tem coisas ruins acontecendo. Né? Então, os três fatores principais eram essas aí, né? Essa pirâmide aqui, de forma hierarquizada e que não dava privilégio à população maior, que eram eles que trabalhavam, mas que menos usufruía. Né? E aí, com certeza, ia acontecer alguma revolução, alguma revolta, alguma insatisfação. E aí, o que acontecia? Esse clero e essa nobreza buscavam poder político. Né? Eles ficavam ricos, poderosos, armavam-se com soldados, oprimiam o povo, enriqueciam, né? E o povo ficava insatisfeito, com raiva, né? E mais pobres ainda. Eles não tinham armas, não sabiam como lutar, tinham que dizer amém aos nobres, né? Que queriam sempre ficar no poder. Junto com os camponeses aqui também, tinha alguns burgueses. Alguns burgueses. Esses burgueses é que mandavam nos camponeses. Tipo, se eu tenho uma grande fazenda, né? Então tem alguém que é o dono da fazenda. E os empregados da fazenda. Então, os donos das fazendas, né, se intitulavam como burgueses. E eles aí, mas eles não conseguiam uma ascensão para outra classe, para o outro estado. Ficavam junto com os camponeses para ficarem insatisfeitos. E lá na frente usou a insatisfação dos camponeses para também formar assembleias, né? E aí se juntarem e arrumarem, formarem, intitularem algumas assembleias de revoltas. Né? Então a crise econômica aconteceu. O dinheiro estava sumindo. Eles não conseguiam mais fazer com que os camponeses e burgueses pagassem tanto imposto, até porque não ficavam. Então, se eu ganho X e você tira 30% de X, o que é que vai acontecer? Vai ficar pouco. Então, aquele pouco você vai gastar com alimentação, com roupas. E aí, o que sobrou, dá para pagar imposto? Então, eles atrasavam os impostos. O que é que acontecia? Tomavam as fazendas dos burgueses. As fazendas ficavam lá paradas, sem trabalhadores, sem ninguém para administrar. Não tinha como render o dinheiro. A crise econômica bateu. E aí todo mundo sofreu com essa crise econômica. Inclusive quem? O clero e a nobreza. Se eles não trabalhavam, só mandavam. Né? É como nossos políticos. Eles trabalham, eles só fazem reuniões, assembleias no Senado, mas eles não vão lá plantar café, colher café. Não, né? Se é plantio de café, toda a plantação não tiver mais, eles morrem de fome também, pior do que nós. Então, o que aconteceu? A crise econômica veio à tona. E um fator também, que foi o iluminismo, ou seja, os americanos já estavam também querendo fazer algumas revoluções, e com algumas ideias revoltosas, com as ideias de mudança, e aí como lá tinha o iluminismo. E alguns homens, algumas pessoas viajavam e apoiou o iluminismo de quem? Dos americanos.
E aí, com ele, se sentiram mais fortes. E a revolta bateu em 4 de julho. Houve uma grande guerra, né? E aí, as pessoas que se contrariavam, ou que contrariavam o clero e a nobreza, eles eram presos. Presos em uma cadeia chamada Bastilha. Quando em 4 de julho teve essa revolução, essa revolta toda, o povo queria tomando o poder, foram até essa cadeia, tiraram esses presos, se juntaram, se fortaleceram, alguns intelectuais, né? E aí, com certeza, derrubaram o poder. O rei, Dom Luís, né? 16, foi decapitado, morto, foi tido como traidor da nação, e aí o povo, né, ascendeu através de algumas assembleias. Uma das assembleias foi a Assembleia Constituinte, né? E daí nasceu uma Constituição da França, a primeira Constituição da França, que foram leis, né, elaboradas, usaram já eles, os nobres, para poder elaborar leis, e os outros também, de acordo com o que a população queria. Não ficou a mil maravilhas, mas já foi um passo andado, né? Os nobres, os burgueses, né, junto com os camponeses, já tentaram fazer leis que pudessem ajudar, agraciar, né, tanto o clero, como a nobreza, como os camponeses e os burgueses, né? Então, de alguma forma, é isso que eu quero. Que vocês entendam o que aconteceu na França nessa década aí. E depois eu vou estar disponibilizando o link com um questionário para vocês responderem. Vocês abrem o link, respondem, printam, né? Cada vez que vocês printam e guardam, eu vou dar o meu e-mail para vocês mandarem para o meu e-mail ou no meu zap mesmo, né? Vocês mandam para o meu zap, quem já tiver, pede lá o número do meu zap, pode disponibilizar meu zap no Google Meet e vocês já vão respondendo e printando, né? Porque esse questionário já serve também como nota para vocês. Então, não deixe de fazer essa atividade. A gente já tem 2 atividades da Revolução Francesa. Um mapa mental. Isso aqui é a grosso modo, eu fiz um mapa mental rapidinho para vocês perceberem que não é tão difícil, né? Se vocês tentarem fazer no caderno ou fazer no computador, fica bom também. Eu só não quero que vocês copiem um mapa igualzinho. O que vocês entenderam? E vocês tentam fazer um mapa mental para vocês, que foi a primeira atividade. E a segunda atividade sobre a Revolução Francesa é esse questionário aqui que vocês vão fazer, printar todas as respostas e mandarem para mim no meu privado. E a gente vai anotando tudo para vocês, mas deixem, entendendo? Tudo no caderno. Quem copiar no caderno e responder no caderno, então esse daí vai ficar melhor do que eu estou dando separado. Porque quando a gente retornar, vai estar tudo, o caderno de vocês é um portfólio. Então, o bom seria, vocês têm tempo para isso, copie o questionário todo, é uma sugestão minha. Copie o questionário todo no caderno e depois vocês respondem. E o que é que vai acontecer? Quando a gente chegar lá, a gente vai dar nota nesse portfólio todinho. Vocês vão printar e vão mandar para mim no privado só para eu sinalizar quem está fazendo atividade. Mas, na verdade, eu quero no caderno, porque você sabe que a gente dá nota no caderno, que é um portfólio. Então, tá ok? Então, obrigado, assim, pela atenção de vocês. É tudo uma aula de forma diferente, mas seria essa aula que eu daria em sala de aula, entendeu? Para vocês. Teria filmes, vão ter alguns filmes que eu vou estar dando para vocês também. Vocês vão assistir os filmes, vão dizer o que entenderam do filme, fazer uma resenha do filme. Mas isso é lá na frente. São várias atividades relacionadas aos conteúdos que a gente vai dar. Então, muito obrigado, beijo para todos e que tenham uma boa semana com as atividades e com as aulas dos outros professores. Tá bom? Tá, tchau, beijo, gente.